Olá, pessoal! Se você quer saber como melhorar as suas interações nas suas relações sociais, me acompanhe nos próximos minutos. Se você estiver assistindo pelo Instagram, é só clicar no link que está ali na bio. Bom, quem me acompanha, aqui no canal sabe que eu apresento para vocês algumas informações, algumas soluções na área do direito de família e eu tenho tangenciado buscando algumas questões no sentido de você proteger a questão da saúde mental dos filhos. Mas mesmo que você não tenha filho, é possível que o que eu venha apresentar para você aqui agora venha fazer sentido, porque se você não é pai ou a mãe nesse momento, mas você já foi filho ou filha no passado. Então, me acompanha. Eu quero que você imagine agora que na sua casa, você tem os seus pais e eles entendem que você expressar alegria, felicidade, tranquilidade, calma é algo muito bom. No entanto, se você expressar sentimentos como raiva, angústia, frustração, isso é sinônimo de fracasso, isso é um desastre, um desespero total. E por isso, eles vão tentar coibir esses sentimentos no sentido de te proteger. Pronto, eis aqui a grande fórmula mágica para que você se torne um adolescente e um adulto absolutamente frágil emocionalmente. Nesse sentido, não tenho como deixar de me socorrer mais uma vez de John Gottman, que no seu estudo, um estudo científico de mais de 30 anos, conseguiu identificar que existem 4 estilos parentais. O primeiro estilo parental seriam daqueles pais simplistas, ou seja, eles identificam os sentimentos que seriam, vamos chamar da parte de cima da montanha-russa, que não há como a gente negar, a nossa vida ela pode ser retratada numa montanha-russa. Nós temos muitas vezes sentimentos bons e muitas vezes sentimentos ruins. Então, nesse sentido, o pai simplista, quando ele identifica lá a felicidade, a alegria, a tranquilidade, aquilo é bacana. Mas quando ele identifica que no filho aqueles sentimentos de raiva, de frustração, ele vai pegar e vai tentar coibir aquele sentimento. Um segundo estilo parental identificado por John Gottman seriam os pais desaprovadores. Assim como os pais simplistas, eles tentam, de igual forma, esconder aqueles sentimentos ruins, mas tem um agravante. Eles acabam, inclusive, debochando, fazendo chacota com aquele sentimento do filho. Na verdade, tanto os simplistas como os desaprovadores cometem um grave erro, que é você tentar controlar os sentimentos dos seus filhos. Não há nada mais enlouquecedor do você acreditar que você consegue controlar alguma coisa. Principalmente a ideia de você controlar emoções e sentimentos. Bom, terceiro estilo parental identificado por John Gottman seria o laissez-faire, uma expressão em francês que quer dizer deixa passar. Nesse caso, os pais eles reconhecem também os sentimentos negativos, os sentimentos do lado de baixo da montanha-russa, que aqui estamos graficamente trazendo, mas eles não tratam, eles não identificam, eles não auxiliam seus filhos. O quarto e último exemplo de estilo parental e o desejável seriam os pais preparadores emocionais. E aí, nesse caso, para que você seja um preparador emocional, ou pai, ou nas suas próprias relações, Gottman identificou passos para que você possa praticar essa preparação emocional. Mas ele já alerta que para que você faça isso, você tem que ter uma base fundamental chamada empatia. E a empatia é uma expressão, é uma palavra muito fácil de conceituar, né? Na verdade, empatia é o quê? É você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não. Na verdade, empatia é a capacidade de você sentir o sentimento do outro. O problema é que empatia é uma palavra fácil de conceituar, mas absolutamente difícil de se praticar. Então, nesse sentido, quando Gottman vem para os passos, eles são 5, o primeiro passo que ele coloca para a gente é você perceber naquela criança que ela está apresentando um determinado sentimento, uma determinada emoção. Um segundo passo é você reconhecer que ali tem uma oportunidade de você trabalhar aquele sentimento, aquela emoção. Logo na sequência, você vai escutar o que aquela criança tem para dizer, legitimando aquele sentimento. Seja uma raiva, seja uma tristeza, é um momento de oportunidade de você legitimar. O que você está sentindo é isso. O quarto e interessante passo é você ajudar essa criança a verbalizar. Reconhecer esse sentimento, essa emoção e verbalizar. Exatamente isso. Filho, você está apresentando uma frustração. Filho, você está sentindo tristeza. E quanto mais cedo, melhor. O quinto e último passo é você impor limites. Só que essa imposição de limite não é um de cima para baixo.
é você ajudar a criança a resolver aquela situação. O Gottman traz, por exemplo, um exemplo de uma criança de 3 a 4 anos que ela acorda dizendo, não quero ir para a escola. Um pai preparador emocional, ao ouvir aquilo, no exemplo que ele traz no livro, diz o seguinte, eu te entendo, na sua idade eu também não queria ir para a escola. A criança automaticamente, segundo ele retrata no livro, olha para o pai e começa a perceber que aquela criança não está sentindo algo absurdo, que o pai já sentiu aquele sentimento, aquela emoção. Pronto, acabou de nascer ali uma confiança. E a criança começa então a desenvolver, e o pai, preparando e seguindo aqueles passos, vai começar a identificar esses sentimentos e emoções e, a partir daí, fazer um esclarecimento do que tem que ser feito. Dentro da imposição de limite, é óbvio que ele vai fazer com que a criança vá para a escola, mas vai tentar descobrir por que é que tinha aquele sentimento de não querer ir para a escola. Bom, se você for imaginar que você vai preparar emocionalmente alguém, não há como você esquecer, não há como você não entender que faz sentido que para você preparar emocionalmente alguém, você tem que estar preparado emocionalmente. E esse aí é um grande dilema das gerações passadas, das gerações atuais e nas gerações que já estão aí crescendo. Na verdade, essa é uma tendência nesse estudo normal de que você não trabalha, você não auxilia, você não prepara emocionalmente. Com isso, você está emocionalmente despreparado. Então, a primeira questão que era importante que você tenha é você aceitar que você tem essa dificuldade. E todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, e eu sou um desses exemplos, não fomos preparados emocionalmente para poder reconhecer esses sentimentos. Então, quanto mais cedo você aprende, em qualquer coisa na vida, melhor. Se você não foi preparado emocionalmente enquanto criança, você vai sofrer quando você estiver naqueles sentimentos da parte de baixo da montanha-russa, seja na adolescência, seja na idade adulta, seja talvez na melhor idade, na terceira idade. Porque você depende de um preparo ao longo da vida. Então, para que você reconheça isso, o primeiro passo que você precisa dar é aceitar que você efetivamente não foi preparado. E uma vez aceitando, você vai buscar aí os seus autoconhecimentos. Hoje a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então você vai buscar esse autoconhecimento. Uma outra classe que é importantíssima na vida de todos nós seria uma terapia, um psicoterapeuta, porque ele vai te ajudar a identificar coisas que lá atrás você acabou não entendendo, não nomeando. Na verdade, a sociedade ela acabou criando alguns ditos populares do tipo assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Está com medo? Vai com medo mesmo. Na verdade, isso são ditos populares que tentaram resumo do resumo dessa preparação emocional para que você pudesse entender que aquela questão, por exemplo, do controle, você não vai conseguir controlar ninguém. Você não vai conseguir mudar ninguém. Então, é melhor o quê? Melhor ser feliz porque eu não quero ter razão, porque eu não quero entrar em embate. Na verdade, essas questões que elas vieram à tona, recentemente, numa leitura de um livro, Viktor Frankl, nesse livro aqui, Em Busca de Sentido, ele diz pra gente que você não consegue controlar nada, absolutamente nada, exceto a escolha dos seus pensamentos. E essa questão é interessante porque Viktor Frankl poderia ser uma pessoa comum, como eu, você, mas Viktor Frankl, na verdade, ele era um psicólogo que na Segunda Guerra Mundial, em torno de 1943 a 46, ele era um judeu que teve tatuado no seu corpo um dos seus números em que ficou preso em campo de concentração, em 4 campos de concentrações. Nesse sentido, ele, esposa, família, todos presos, vários morreram de sua família e como a história contou o que foi um campo de concentração. Ora, a conclusão que eu tenho para trazer para vocês é, se Viktor Frankl, comparado ao seu problema de ter vivido dentro de um campo de concentração, conseguiu chegar a essa conclusão de que o que ele tinha na mente era sempre esperando quando ele conseguisse sair de lá a história que ele iria contar. Se nós formos comparar os nossos problemas, talvez a gente chegue à conclusão que o problema de Viktor Frankl era um problema um pouco maior. E talvez a gente venha transformar o que a gente chama de problema em desafios. Nesse sentido, eu costumo trazer já há alguns anos dizendo o seguinte, o mundo ele vai se consternar com as suas dificuldades. O mundo ele vai perceber que você
está tendo uma espécie de vitimização. Mas esse mesmo mundo vai reconhecer aqueles que conseguirem superar esses problemas e esses desafios. Bom, nesse sentido, a gente vai chegando agora para o final, e aí eu trago para vocês essa reflexão que eu falei no início. Ou seja, não necessariamente esse vídeo está sendo para os pais somente, mas para você que não é pai, mas que foi criança, talvez seja o momento de você avaliar se é importante você se preparar emocionalmente. Isso aqui é um filme para quem, né, para os pais, para que eventualmente possam ter como uma sugestão, que é o Divertidamente. Tem uma questão didática muito interessante. E, por fim, fico para vocês aqui a mensagem de Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Ou seja, ao ser tirado tudo de você, significa que você não consegue controlar nada, apenas os seus pensamentos. Um abraço para vocês. Se vocês gostarem, eu peço que vocês cliquem lá no sininho, né? Dê o seu like. Se você não gostou, me dá um feedback, clica lá no dislike, inscreva-se no canal e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá.